Olá, mais um vídeo aqui com contexto fotográfico. Hoje eu quero falar sobre quem veio primeiro, se foi o sensor APS ou o sensor 35mm. Eu vejo muito canal propagando que as câmeras que têm o sensor menor, o sensor APS, elas são uma espécie de câmera economizada, onde o seu sensor o original, por exemplo, o de 35mm, foi cortado, cropado para que a câmera se tornasse mais barato. Mas eu quero provar aqui que o sensor APS ele não é uma economia da câmera de 35mm, a câmera com sensor grande. O sensor APS, na verdade, ele é o precursor da fotografia profissional no mundo. Então, os sensores APS eles existiam antes de o sensor 35mm, que é chamado erroneamente de full frame, porque o termo full frame não quer dizer nada. Então, por exemplo, o sensor APS ele é full frame para o filme APS. Então, o sensor 35mm ele é full frame para o filme de 35mm. Então, uma câmera que é full frame para um tamanho de filme não é para o outro. Então não faz sentido nenhum falar o termo full frame. Se a gente tem que dizer que é full frame para 35mm, então já chama o sensor de 35mm direto. Não precisa ficar dizendo que é full frame, porque full frame é a mesma coisa que eu dizer que eu estou a 1 metro. Mas 1 metro de quê? Né? Não faz sentido. É um termo sem sentido dizer full frame. Tá? Outra coisa que é sem sentido falar é sensor cropado, porque todos os sensores podem ser cropados e todos os sensores podem ser full frame. Por exemplo, esse sensor aqui 35mm não é full frame para um médio formato. Então ele é um cropado para médio formato. Então quer dizer, a palavra cropada, ela de certa forma chega a ser até pejorativa quando a gente fala de sensores. Parece que é uma economia, parece que cortaram um pedaço para vender mais barato. Então, quero mostrar aqui esse quadro, onde aqui tem a prova de que as câmeras começaram com sensor APS, lá em 99 mais ou menos. Por exemplo, aqui a Nikon D1, ela começou em 99 com sensor de 2,7 megapixels. Tá? Um sensor APS, então a fotografia profissional, a fotografia digital profissional no mundo começou com sensores APS. Então, o sensor APS é o pai da fotografia profissional no mundo. Tá? Então, se algum sensor originou o outro, por exemplo, foi a evolução do sistema de produção de sensores que permitiu que depois de alguns anos o sensor pudesse crescer de tamanho para se assemelhar ao tamanho de um filme de 35mm. Então, a gente vê aqui nesse quadro, por exemplo, a Nikon só teve a sua primeira câmera com sensor grande lá em 2007. Eu creio que para Canon talvez tenha sido um pouco antes, mas é basicamente o que eu vou falar aqui serve para as duas marcas. Tá? Então a gente tem aqui todo um line-up das câmeras. Existiam câmeras antes dessa data aqui, de 99, câmeras digitais. Então a gente vê aqui embaixo nesse quadro todas as câmeras que tiveram. Inclusive foi feito câmera até para a NASA com sensor APS certamente. Aqui a gente tem um quadro colorido por processadores. Então esse cinza aqui é o pré-XPEED e aqui o laranja é o XPEED já, então XPEED 1. E mais ou menos nessa transição aqui dos processadores também houve uma transição do sensor. Então, por exemplo aqui, todas as câmeras aqui D1, D2 e D2X são câmeras que têm o sensor do tipo CMOS. Esse sensor tipo CMOS ele poderia ser com a tecnologia full frame. Tá? Isso é uma coisa mais antiga do que chamar o sensor de 35mm de full frame. Tá?
Aqui é um detalhe dos pixels. Os pixels são do tipo full frame quando a gente tem um sensor CCD. Tá? Então, nos sensores CCDs, existiam 3 tecnologias, mais ou menos: frame transfer, o full frame e o interline. Tá? Então, eu creio que o melhor foi o tipo full frame. Creio que ele passava o frame inteiro da foto para o processador, e também ele não tinha tanta perda de espaço entre os pixels. Então o pixel tinha mais área para poder aproveitar a luz. Então as outras tecnologias perdiam grande parte do sensor como áreas de carga. Tá? Eu até tenho um vídeo sobre isso também aqui no canal, falando mais sobre essa história dos sensores CCD. Aí então aqui a gente teve sensores CCD até a D200 na linha profissional. Tá? O flagship para APS foi todo ele com sensor CCD. A linha profissional iniciou com a D100 e a D200 com CCD. A linha entusiasta teve a D70, a D70S, a D80 com CCD. E essa linha aqui de entrada alta teve a D50, a D40 e a D60 com sensor CCD. E a linha de entrada aqui, que foi a D40 e a D3000, também com sensor CCD. Então, essas câmeras aqui abaixo da D3000, por exemplo, abaixo da 13100, abaixo da D5000, abaixo da D90 e abaixo da D300 eram todas com sensores CCD. Isso foi um grande marco na evolução da qualidade de imagem, porque os sensores CCD eles tinham um problema de baixa tolerância a ruído, então eles tinham muito ruído de fundo, eles tinham uma latitude de exposição super baixa. Então nessas câmeras aqui só podia chegar, por exemplo, a 1600 de ISO, e lá no ISO 800 já estava comprometendo a foto. Então essas câmeras aqui, D3000, D60, D80 e D200, elas, digamos, produziram, de certa forma, uma má fama ao sensor APS. Porque quando as câmeras com sensor grande entraram, eles já entraram com sensores CMOS, onde a latitude de exposição, o ruído de fundo, ou seja, a tolerância a não ter ruído com ISO alto, era muito maior. Então quem passou, por exemplo, de uma câmera D200 para uma câmera D7000 ou uma D3, percebeu uma diferença incrível de performance. Então quem passou de uma D80 para uma D700 teve essa impressão. Quem passou dessas câmeras aqui, da D2X, por exemplo, para uma D700, percebeu essa enorme evolução. Mas isso também serve para quem passou de uma D200 para uma D300, porque aqui, entre a D200 é uma CCD e a D300 é uma CMOS. Da mesma forma que a D80 é uma CCD, a D90 é uma CMOS. Então quem passou daqui para cá percebeu essa enorme diferença. Só que grande parte das pessoas ouviam falar que full frame era melhor, full frame era melhor, então migraram aqui dessas câmeras aqui de cima, os profissionais, por exemplo, migraram dessas câmeras aqui de cima direto aqui para D3, para D3X, para D3S, para D700, e se criou então aquele mito que a câmera full frame é muito melhor que a APS. Porém, eles não conseguiram entender que eles estavam comparando um sensor CMOS, que estava aqui em cima, com sensores CCD que estavam aqui embaixo. Tá? Então ficou sempre esse mito no ar que os sensores chamados de full frame eram melhor por causa dessa migração. Mas quem passou aqui da D200 para D300, por exemplo, também percebeu a mesma diferença, o mesmo abismo de ganho. Então
Quem passou da D80 para a D90 percebeu isso, que a D90 era muito melhor. No mesmo caso aqui, quem tem uma D3000 passou para a D3100, já percebeu um grande salto de qualidade, porque o ruído de ISO diminuiu muito, a latitude de exposição aumentou muito, mas a narrativa que pegou foi que cropado é ruim, tem muito ruído, e full frame é bom porque tem pouco ruído. Tá? Mas na verdade é uma explicação diferente, são sensores diferentes. Então, para quem tem essas câmeras aqui do meio, todas essas aqui, tá? Todas essas aqui de baixo, D500, D7500, D610, D750, 800, todas essas câmeras aqui com sensor CMOS têm praticamente a mesma performance de ISO. Tá? A mesma quantidade de ruído para cada ISO essas câmeras aqui vão apresentar. As câmeras que vão ter um pouco de ganho nesse quesito, um ruído de fundo menor e um range dinâmico talvez maior, sejam essas aqui D6, D850 e D780, que elas usam um sensor da Sony com uma tecnologia chamada BSI, que é uma iluminação pelo lado ao contrário do fototransistor, do fotodiodo. Então isso dá um aproveitamento melhor, e sem contar que a evolução desses diodos, desses fototransistores, aconteceu. Então aqui já é 2023, por exemplo, e se consegue usar um range maior. Então, além de ter o BSI, o range foi aumentando, digamos, um pouquinho daqui para cá, o range dinâmico. A latitude de exposição aumenta um pouquinho, só que aqui provavelmente aumenta bastante porque são sensores bem modernos. Então, praticamente todos esses sensores dessas câmeras aqui, praticamente todas as câmeras que tem no mercado, independente da marca, usam sensores da Sony. A Sony tem esse importante papel nessa história de ter dominado, digamos, essa tecnologia e ter dividido com outras empresas. Por exemplo, eu já fiz comparações da D7000, da D7100, da D5300, da D800, e praticamente elas todas têm a mesma performance de ISO. Tirei fotos com todas essas câmeras que eu mencionei, a ISO 6400, e o ruído se mostrou praticamente igual em todas as câmeras. E fiz também comparações de pixel grande, que é o caso da D7000, comparado com a D7100, que tem um pixel muito menor. Fiz comparação da D800E, que tem o pixel grande, em relação à D5300. Por exemplo, essa câmera aqui tem o pixel de 14 nanômetros, enquanto aqui a D800 tem o pixel de 23 nanômetros. E também não houve diferença de performance. O tamanho do pixel não faz diferença na performance. O pixel, ele tem a função de captar a intensidade de luz. Ele não tem que captar potência de luz. Então a área do pixel não interessa. Então, se o pixel for iluminado até um nível de intensidade que ele consegue informar para a câmera que aquilo ali é branco, ou seja, que é uma intensidade alta, então a câmera, o processador da câmera, o DAC da câmera, vai registrar isso. O sensor da câmera não funciona como célula fotovoltaica. Então não faz diferença que o sensor seja grande ou que o pixel seja grande. A capacidade do pixel de informar qual é a luminosidade que está nele é independente do tamanho. O pixel já está alimentado pela bateria da câmera. Ele só precisa informar qual foi o nível que chegou. Por exemplo, se a gente fizer uma analogia com um balde de água, o sensor 35mm tem os pixels geralmente maiores, tá? Não é regra isso. Pode ser que uma câmera de 35mm tenha o pixel menor, mas como tem mais espaço, o pixel pode ser maior. Então, se a gente fizer uma analogia com um baldezinho,
o sensor 35mm tem o baldezinho grande e o sensor APS tem o baldezinho pequeno. Mas a câmera, o DAC da câmera, o digitalizador da câmera, ele não usa quantos litros o balde coleta, ele só usa qual o nível que o balde está. Então, um balde que está, por exemplo, informando que está a 50% da sua carga, ele pode informar 50% mesmo tendo 10 litros ou tendo 20 litros. Então, não faz diferença o tamanho do balde, quantos litros ele comporta. Só é importante que o balde consiga dizer a quanto por cento ele está. Então, a câmera não usa o volume, a câmera usa a intensidade. Tá? Por isso que eu sempre menciono que sensores fotográficos não são célula fotoelétrica. Se fosse dessa forma, a área importaria. Mas o sensor não é um gerador de energia. Ele não gera um potencial com a luz. Ele só informa qual é o potencial. Então, tirem isso da cabeça, que sensores se comportam como células fotoelétricas que tem que gerar uma energia. Então, o sensor não gera energia nenhuma. Ele, ao contrário, ele consome energia da bateria para poder informar isso certo para o DAC, para o sistema de digitalização. Então, eu tenho vários vídeos aqui no canal mostrando essas comparações entre câmeras, mostrando que não tem diferença, que muita gente foi enganada por mídia, por propaganda, achando que a câmera com sensor maior pudesse ter algum proveito a mais com relação a uma câmera com sensor menor. Tá? Da mesma forma, o pixel grande não faz diferença comparado com o pixel pequeno. Então, tenho várias comparações aí provando isso. Então, isso aqui é um esforço que eu estou fazendo para tentar evitar que essa, digamos, mitologia continue, porque já faz muitos anos que os canais vêm dizendo que o pixel maior é mais sensível. Não é. É a mesma sensibilidade. O pixel ele só tem a função de informar o nível, não o volume. Se fosse o volume, a área do pixel interessava. Tá? Então, é isso que eu queria dizer, mostrar que a fotografia digital profissional iniciou com sensores APS, e os sensores APS não são uma versão econômica do sensor de 35mm. Tá? O sensor APS é o pai da fotografia, ele é o precursor da fotografia e não um produto de segunda linha, por exemplo, como muitos canais tentam passar essa ideia que ele é uma economia. Ele não é uma economia, ele é um sensor competente e faz o que precisa fazer com a mesma performance do sensor de 35mm, sensor maior. Então é isso aí, um abraço.